Direto dos estúdios da Rádio Vila FM 98.7. Está entrando no ar o programa Reflexões Teológicas com Abílio Soares. Então, vejam só, pegando esse ponto importante, vamos destrinchar o significado dessa palavra teografia. Lembra do que eu falei no sentido da palavra teologia? Vamos então pegar Theos, que significa Deus, que vem do grego, e grafia, que vem também do grego, graphen, ou seja, escrita. Na verdade, teografia significa, querendo ou não, a escrita de Deus, ou o modo como Deus atua na vida das pessoas, deixando marcas que podem ser lidas. Deus, ele escreve a nossa história, mesmo que a gente não entenda isso, mesmo que você muitas vezes ache que a tua fé seja pouca. Porque aqui não é questão de mensurar o tamanho da tua fé. Deus, ele age na tua vida. E tem acontecimentos, e eu vou dar muitos exemplos aqui, para que vocês percebam como Deus, ele vai agindo. Por isso que esse programa, e a partir dessa série, vai ajudar você a entender a importância da tua vida. E muitas vezes nós não levamos em conta a nossa existência. Achamos que somos qualquer um, achamos que somos comum. Não, você tem uma história, você tem uma família, você passou por algumas dificuldades e isso Deus também estava agindo lá. Então eu quero que você entenda, meu querido, que a teografia é essa escrita de Deus na nossa vida. É Ele que vai escrevendo a nossa história e nós, que não somos meros coadjuvantes, mas somos atores e autores da nossa existência. Por isso, eu convido a você a pegar a tua Bíblia. Eu quero sempre me fundamentar na palavra de Deus. Ela que vai dar o norte da nossa existência. E nós vamos perceber esse fato importante, principalmente quando nós olhamos para a vida de alguns vocacionados da Bíblia, para entendermos melhor essa escrita de Deus, essas marcas de Deus na nossa vida. Você que está aí em Bíblia, com a Bíblia na mão, pega em Jeremias, capítulo 18, o versículo do 1 ao 6. É uma passagem linda, muito bonita, e eu quero aqui ler para você. Palavra que foi dirigida por Yahvé, o Senhor, a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro. Lá te farei ouvir minhas palavras. Eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando no torno, e estragou-se o vaso que ele estava fazendo, como acontece a argila na mão do oleiro. Ele fez novamente outro vaso, como pareceu bom aos olhos do oleiro. Então a palavra de Yahvé me foi dirigida nestes termos: não posso eu agir convosco como este oleiro, ó casa de Israel, oráculo do Senhor. Eis que, como a argila na mão de oleiro, assim sereis vós na minha mão, ó casa de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vejam só essa experiência que Jeremias vai ter com o Senhor. O oleiro que trabalha fazendo, digamos assim, essas peças, esses jarros. E muitas vezes chega um certo momento no processo que não vai dar certo. Aí o oleiro pega e refaz, para que tenha, digamos assim, uma arte diante daquela jarra, diante daquele jarro. Assim é o Senhor com a nossa vida. Mesmo que muitas vezes nós demos trabalhos a Deus, mas a partir de um acontecimento Ele pode transformar a tua vida.
Por isso, meus queridos, que a teografia é fazer memória dos marcos, dos sinais ou altares que construímos pelas pessoas como memória da experiência do encontro com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você não tinha noção do que era a tua existência. E você teve que passar por uma doença, por um câncer, para perceber a valiosidade que Deus tem na tua vida. Talvez você não tinha uma responsabilidade e foi necessário você ter um filho ou uma filha para poder perceber a grandeza da responsabilidade que você tem. Quantos pais de família que viviam no problema do alcoolismo, agressivos em casa, e que a partir do momento que Deus tocou no coração desse homem, ele começa a mudar. Isso, querendo ou não, é uma teografia. É Deus que vai escrevendo na história do homem. Ou aquela mulher também que não tinha tantas responsabilidades e que agora tem. Então, geralmente acontece algo na nossa vida que toca-nos profundamente, que muda a nossa existência. Conta aí nos comentários, você que está aí ao vivo, será que você já passou por alguma situação assim? De quase morte, de doença, de alguma coisa que você percebeu? Não, isso teve que acontecer para que Deus tocasse em mim, agisse em mim. Isso é bonito nós colocarmos. Por isso, meus queridos, que, na verdade, a nossa história, ou aquilo que acontece conosco, é necessário, é ressignificar a nossa própria história à luz da fé. Isso é importante. Então, meus queridos, recapitulando nesse primeiro episódio, a teografia significa, então, essa escrita de Deus, ou o modo como Deus, ele atua na nossa vida, deixando marcas profundas. Quando for, então, no próximo encontro, vamos continuar nessa ideia bonita de Deus que escreve na nossa história, mesmo que nós não percebamos. E aí eu quero que você esteja comigo, para que cada episódio você entenda e compreenda essa importância de estarmos abertos àquilo que Deus tem para também escrever na minha e na tua vida. Eu quero então, meus queridos, com fé no meu coração, dizer a todos vocês que eu, Abílio Soares, já vou embora evangelizar. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro com a graça de Deus. Você ouviu, direto dos estúdios da Rádio Vila FM 98.7, o programa Reflexões Teológicas com Abílio Soares. Emmanuel.